Senhor Jesus. Queremos agradecer por mais essa noite, agradecer pela oportunidade do estudo, agradecer por podermos agora colocar a nossa mente em sintonia com as verdades espirituais e tê-la junto com o nosso coração, aqueles que nos darão condições de compreender tais verdades. Agradecemos porque sabemos que jamais estaremos sós nessa jornada evolutiva. Sabemos que pelo nosso tamanho teremos anjos, protetores, mentores, seja que denominação for, junto a nós, para que eles possam nos auxiliar diante dos nossos olhos cegos, ante a tantos acontecimentos, circunstâncias e aprendizados que chegarão até nós. Queremos agradecer pelo palestrante material e, com certeza, pelos amigos espirituais que o inspirarão. Por isso, nosso muito obrigado, Jesus, sempre. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos, nesse dia, iluminado, eu vou dizer assim, que a sexta-feira é de véspera da Sexta-feira Santa, que já é na próxima semana. Então, estamos aí adentrando uma semana muito importante, muito reflexiva, esse finalzinho aí desse período quaresmal, e nos traz essas reflexões profundas, e hoje a gente vem falar de mentores espirituais, Acho que dentro da doutrina espírita esse nome ficou muito, muito falado, todo mundo tem um mentor, processo reencarnatório, seu mentor ajuda a escrever o que você vai passar. Então a gente traz isso hoje dentro do contexto dessa obra maravilhosa de Adriana e Ezequiel, nem tudo é karma, mas nem tudo é escolha, Então a gente vai ver, Então, assim, a Adriana falou assim, esse livro é o resumo do capítulo 38 a 41, e onde a gente começa a ver a mudança da trajetória das pessoas, tem o término de Felipe e Paula, que é esse casal que todo mundo, Eu leio esse livro, para mim, é como se fosse uma novela das 6, sabe? Passando assim, a gente vê todos aqueles, aquelas pegadinhas que os personagens vão fazendo, a mãe dela não querendo, olha só, Mas a gente vê uma atuação profunda da espiritualidade, no livro, nesses capítulos, as influências que eles exercem, sobre todos. Então, essa é a tônica da nossa palestra. Como disse Adriano, se temos dúvidas sobre a atuação desses irmãos, quem são, de onde vêm e onde vivem, essa é mais uma oportunidade que temos de falar sobre eles. Então, assim, quando a gente fala de mentor, nós temos um grande mentor, todo cristão, que é Jesus, Quando a gente vai olhar lá no livro O Caminho da Luz de Chico, a gente vê que Jesus é nosso mentor há muitos e muitas e muitas eras. Ele é o mentor, do nosso planeta, é ele que é o mentor dos mentores, e veio, desceu, se materializou, deixou essa linda, obra que são seus evangelhos, seus ensinamentos e, acima de tudo, seu exemplo. Como todo mentor faz, ele instrui e ele serve de exemplo de trabalho. Então, quem de nós, nesse período todo da nossa vida terrena, a gente não passa por um momento de dificuldade, passa por um momento de solidão, sabe? A gente sente aquela necessidade de amparo, de uma mão amiga. E quem são essas pessoas que nos guia, que nos protege, que agem ali no silêncio da nossa consciência, sempre nos amparando? São eles, nossos mentores. E quando a gente olha, aí dentro, vou voltar dentro do nosso conceito cristão, judaico-cristão, como diz o Chico lá na Caminho da Luz, o tronco judaico-cristão. Quando a gente olha a Bíblia, aí aqui quando a gente traz assim, Jesus é o grande mentor da Terra.
grande nosso mentor espiritual. Então, alguém que está cuidando, está incentivando. E durante a nossa trajetória de evolução, que a gente já estudou lá no Livro dos Espíritos, né? Nós nascemos simples e ignorantes, como seres, como espíritos. E nossas casas planetárias, elas também vão sofrendo as suas progressões. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes, e deve, com certeza tem outras categorias de mundo que a nossa vã consciência não consegue ainda assimilar. Vou ficar nessas três que estão mais próximas da nossa realidade. O mundo primitivo, que saímos há um pouco tempo atrás, né? Depois estamos agora aqui, provas e expiações terminando, para entrando numa transição aí de regeneração. Mas todo esse processo evolucional, ele não poderia acontecer sem que a gente tivesse a companhia de espíritos que já trafegaram por esses caminhos, espíritos que já nos acompanharam, que já passaram por todos esses vieses que nós somos desde que fomos criados pelo nosso Pai. Então, todo orbe vai ter o seu mentor, toda sociedade terá seu mentor, todo espírito individual terá seu mentor. O nosso país, por exemplo, está lá no livro do Chico, Brasil, Pátria. Eu sempre confundo o nome desse livro, eu sempre invento a hora. Mas está lá no livro de Chico que fala sobre o Brasil, que Jesus deu o nosso país para o nosso mentor, que é o Ismael. Então, ou seja, a gente sempre está vendo essas figuras. Hoje nós entendemos e sabemos que são espíritos já evoluídos, que já estão num caminho adiantado, que vai puxando todos nós, como sociedade, como espíritos individuais, essa jornada de conhecimento. Mas a gente vê, essa ideia de mentor ela só surgiu a partir da doutrina espírita? Não. Quando a gente entra no conceito de mentor, que é aquele que orienta, aquele que nos ampara, nós temos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê esse Deus cuidando do seu povo. E nós vemos também homens sendo mentores, sendo acompanhados. Quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê a figura dos anjos conduzindo, nos orientando. Naquela época não existia esse papel de mentor, de espírito mais iluminado, mais evoluído, mas era um anjo. E hoje nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que sabemos que os anjos são nada mais do que nós no futuro, né? Que assim seja, né? Está profetizado. Então, além disso, a gente vai ver toda aquela gama de grandes, né, seres que passaram, que vieram aí dando base, né, para a vinda de Jesus, que a gente vai ver Samuel, a gente vai ver Elias, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver, né, Samuel, para quem gosta da história, né, começa ali de Juízes, né, unge o primeiro rei de, né, Israel, Saul, depois Davi, Natã, a gente vê a mãe de Sansão, então a gente vê uma turma ali que fazendo o quê? Exatamente esse papel de mentor da humanidade, esse papel de mentor da sociedade. Então, mas como a gente está falando de mentores espirituais, esse processo, né, de auxílio, ele transcende o plano terreno para o plano material. E aí, assim, e é onde nós podemos buscar informações, né, pós-palestra, né, pós-créditos, né, sobre mentores, né? Existe alguma coisa no Livro dos Espíritos que fala sobre o papel dos mentores? Olha que bacana, o pior que tem. Nós temos lá no capítulo, começa na questão 489. Lá no capítulo 9, nós teremos um capítulo chamado assim, ó, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, né? E aí, a primeira questão há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? A espiritualidade diz sim, o irmão espiritual que chamais de bom espírito ou bom gênio. Pergunta seguinte que se deve entender por anjo guardião? Um espírito pertencente a uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? Aí
entra os mentores espirituais, esses que estão no nosso dia a dia, né? Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-los nas provas da vida. Então, ou seja, está lá no Livro dos Espíritos. Aí tem uma sessão dedicada a eles, que talvez durante a nossa palestra pode ser que surja alguma pergunta e eu posso buscar informações aqui. Mas, voltando ao livro, né, nós temos lá alguns personagens do livro, que nós temos lá os atores principais, o casal protagonista, Paula e Felipe. Aí nós temos os mentores de Paula, que é o Estevão, e o mentor de Felipe, que é Pércio. Aí nós temos a Cíntia, que é a mentora de Verônica, nós vamos ter o Bruno, que é o mentor de Roberto, nós vamos ter Pedro, que é o mentor de Cleto, e aí tem uma gama, e claro, né, nós temos a Letícia, que forma esse triângulo amoroso aí com Paula e com Felipe, né? Na verdade, Felipe era namorado de Letícia, que depois, né, virou para Paula, e enfim, né? Vocês estão acompanhando a novela lá no livro, né? Enfim. Então, nós vemos no livro, né, partes extremamente, como que eu poderia dizer assim, bem personificada de como esses espíritos, ou seja, esses mentores que estão atuando ali, eles vão orientando os personagens ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, nos momentos que Paula precisa, né, de um auxílio, de um movimento energético, né? A gente vê Estevão sempre enviando bons fluidos, tentando fazer com que ela se reequilibre, lembrando ela de sentimentos, né? Enfim, ele está ali sempre colocando opções para ela, né? Dando oportunidades de raciocínio. E quantas vezes nós estamos na mesma situação e a gente não ouve isso? A gente se coloca em oração, a gente pede proteção e a gente sente aquele afago, aquele quentinho, aquela energia que a gente não sabe de onde vem. É o nosso mentor que está ali do nosso ladinho. Então, acho que o livro traz para a gente, principalmente, acho que de todas as literaturas que a gente tem, mas esse traz essa troca intensa, né, de orientações entre o mentor e o seu tutelado. A gente vê, por exemplo, deixa eu lembrar, o mentor da mãe de Paula, Nestor, não lembro. Adriana, se você lembrar, você me fala. Nós vemos ele ali, não lembra? Eu vou achar. Deixa eu ver onde que eu anotei isso aqui. Enfim, nós vemos o mentor da mãe de Paula o tempo todo trazendo para ela. E aí, a partir do momento que a gente vê isso no livro, onde a mãe de Paula começa, acho que é o Mário, ele começa a conversar mais com ela, né, Mário? Não? Não, não. Então você lembra, tá vendo? Se a gente vê ele, estou tentando ver onde eu anotei aqui. Ele começa. Ah, não. Perdi aqui. Eu vou notando tantas coisas, depois eu acabo esquecendo. O que acontece? Ele começa a conversar com a mãe da Paula e relembrá-la da missão que ela tem com a filha. E a gente vê uma guinada que a mãe de Paula passa a orientá-la melhor. Ela passa a definir para Paula quais os caminhos, né? Definir no sentido de orientá-la, de questioná-la, de influenciá-la.
Então, a gente vê esse comportamento nela. Porque no comportamento do mentor do Estevão com Paulo, a gente vê ele sempre tentando reequilibrar, do Filipe, Filipe, você tem que ir por esse caminho, você tem que ir por esse caminho, lembre-se do seu compromisso. E aí, o que acontece? Como o nosso mentor é aquele que está ali muito próximo do nosso planejamento reencarnatório, e lembrando que nós passamos pelo véu do esquecimento, quanto espíritos encarnados, né? Porque quando todos nós já sabemos que quando a gente repousa, que a gente dorme, a gente volta ao plano espiritual e nós temos uma dilatação da nossa consciência. Então é o mentor que volta lá e fala assim: Léo, olha só, lembra do seu comício, você tinha que ir na fraternidade, não tenta fugir, não. E aí eu volto: não posso fugir da fraternidade, não. Aquilo vem com uma certeza da gente. Então, a gente tem constantemente, diariamente, contato com os nossos mentores. E ao longo da vida, a gente pode, inclusive, e aí dentro da doutrina espírita, lá dentro da codificação de Kardec, dentro daquele capítulo que eu falei com vocês, nós vamos encontrar até divisões. Por quê? Porque tem um mentor que vai cuidar da minha vida, mas vamos imaginar, eu tenho hoje uma função na sexta-feira, que é, de vez em quando, vir aqui, né, a compartilhar aquilo que eu aprendi sobre determinado tema, como estamos falando hoje. Então, eu tenho um mentor que cuida desse aspecto da minha vida, que vai me incentivar, que vai me apoiar nos meus estudos, e tem o meu mentor que está cuidando do processo inteiro. A gente também vê esses personagens no livro, mentores que vão se alternando, como a gente tem, por exemplo, eu acho que é a Cíntia, tem um papel missionário de tentar salvar uma obsessora de Paula. Então, ou seja, a gente vai ver que tem mentores que eles têm trabalhos específicos. Mas por que nós chamamos de mentores? Porque é alguém que cuida, alguém que orienta, alguém que está sempre ao nosso lado, nos orientando todo dia. Então, ou seja, nós temos profunda relação com os nossos mentores. Lembrei, Adriana, o mentor de mãe de Paula, Dona Margarete, é o Nestor, não é isso? Também não é o Nestor, não? Ah, então tá bom, você me deixa preocupado, assim, ó. Você fala não, assim, minha memória tá ruim pra caramba. Mas, enfim, eu sou péssimo com nome. Eu lembro das histórias, mas os nomes eu vou trocando tudo. Mas, enfim, então, o que é importante da gente sempre lembrar? Que esses irmãos estarão o tempo todo em nossa vida. E aí o fato aí você vê como Jesus é nosso mentor mesmo, porque ele traz lá no Evangelho diz assim, ó, o Pai não deixará nenhuma ovelha perdida. Então, para que uma ovelha, né, uma ovelha, ela siga o seu caminho, ela tem uma pessoa de orientação, que é o seu pastor, é o seu mentor, aquele que cuida. Então, nós temos sempre alguém do nosso lado. Porque muitas vezes, na nossa vida material, a gente passa por esses perrengues e a gente começa a olhar à nossa volta e a gente fala assim: puxa, eu estou me sentindo tão sozinho. Puxa, não tem ninguém que me ame, ninguém que me quer. Aí é hora da gente lembrar que nós somos verdadeiramente amados pelo nosso Pai, que coloca pessoas ao nosso lado para exatamente nos amarem incondicionalmente, que são esses irmãos, os mentores espirituais. Então, e não é só dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, mas a gente vai ter referências lá no hinduísmo que vão trazer pessoas que vão falar, né, o discípulo, sua jornada, que vem daí o nome do guru. Lá no budismo, a gente vai ter aquele que chamam de lama, né, ou seja, aqui vai ser os guias. No xamanismo, a gente vai ter os totens, né, os animais de poder, que são aqueles que nos protegem, que nos orientam. Então, enfim, a gente tem em todos os lugares, em todos, por quê? Porque o pai precisa adaptar dentro de cada religião, dentro de cada agrupamento de espíritos, né? Muitas vezes nomenclaturas diferentes para adequar o mesmo nome. São todos esses irmãos que estão com a missão de nos amar o tempo inteiro. Vamos lá. Ah, agora, Adriana, que eu vi que você está assim, ó,
Ah, pô, lê, mas é porque eu estava com o chat fechado, então me desculpa. Você tem que ler o chat, meu filho. Mentor de Margarete, Agamenon. Ah, eu não ia gravar esse nome, né? Quase Akenaton, que foi o faraó lá do Egito. Ó, que o Agamenon me perdoe aí, irmão, mas vamos seguindo, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, muitas vezes perguntam-se assim: o espírito, né, protetor, o mentor, né, ele está com a gente desde quando? E isso está no livro dos Espíritos, né? Desde quando esse irmão, esse espírito se une a gente? E aí vamos, né, entender que a codificação vai falar desse jeito. Ó. Isso está na questão 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? A resposta da espiritualidade é desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas de que mais não são mais faces, curtíssima da vida do espírito. Então, está lá na codificação, questão 492. Então, no dia que alguém chegar para a gente e falar assim, vem cá, esse tal de mentor está ligado a gente desde quando? Ah, puxa, descobri que lá na questão 492 fala que é em muitas e muitas vidas. Uma vida no início da vida, até o final, no pós-vida, no antivida, está em todo mundo. Né? E o que que acontece? Tem uma questão que eu gosto muito, que ela está lá no finalzinho, que eu acho que deixa eu ver se era essa aqui. Aqui. Quantas vezes, e aí quando a gente fala, né, de mentor, a gente fala assim, a gente vai passar ali por uma rua, a gente ouve assim, não, não passe ali, a gente tem aquele pressentimento. E aí a gente vai aprendendo a doutrina espírita que fala, não, isso é o seu mentor falando com você. Isso está na codificação, esse papel do mentor? Então vamos lá. Questão 522, lá no capítulo Pressentimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Aí o que Kardec escreve, o que a espiritualidade diz? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito é a voz do instinto. Então, aqui entra a parte do planejamento. Olha só, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isso é, do gênero das provas a que será submetido. E aí, voltando lá no livro, a gente vê o tempo todo os mentores, né, de todos os personagens ali, o tempo todo fazendo o quê? Trazendo essa lembrança e nos fortificando das provas que nós escolhemos. Sim, Adriana. Vamos à primeira pergunta, Léo. Ah, e outra coisa, eu errei, era Nestor mesmo, tá? Oxi! Eu já estou fazendo confusão entre os livros, gente, vocês não estão entendendo. Era o Era Nestor, Nestor mesmo. Eu Nestor, olhei no livro, eu olhei, vim o aqui, eu mentor de olhei, Margarete. é isso Então, tá bom. mesmo, olhei. Mas vamos lá. Primeira pergunta: temos vários mentores, mas sempre um principal? Sim. O que acontece? Tem alguém que. O que acontece? Lógico que a doutrina, né, tanto que a doutrina não chama de mentor, fala de espírito protetor, mas é alguém que vai estar o tempo todo com a gente. Então, acontece, com certeza, o coitado do meu mentor, ele já me acompanha há bastante tempo, sabe do meu livro da vida melhor do que eu, né? Então, o que acontece? Então, ele está cuidando da minha vida como um todo, mas ele também é um espírito, ele também tem que trabalhar, ele também tem que progredir, então ele vai me orientar a vida toda. Só que tem partes específicas, e aí lembrando, né?
Por que que um espírito encarna? Para progredir. E no planeta Terra, ele vai passar por provas e vai passar por expiações. Vamos pegar o exemplo da Margarete, mãe de Paula. Como que o livro começa? Com a doença dela, né? Paula acha que a mãe morreu. Se não fosse essa doença, ou seja, isso é uma prova ou uma expiação que Margarete tinha que passar. E esse fator fez com que tudo isso se desencadeasse. E a gente vê, no caso do livro, o Nestor executando esse papel. Parece o Nestor. Mas, possivelmente, cada um deles, eles terão outros mentores que vai atuar, como eu dei meu exemplo. Eu tenho um mentor que cuida da minha parte de comunicação, de palestra, de estudo. Eu tenho lá o meu mentor que está olhando o meu aspecto geral da minha vida. Quando eu quero fugir de uma prova, igual está escrito, né? Eu sei das provas que eu me submeti. É ele que vai chegar e vai puxar minha orelha e falar assim, rapaz, volta aqui. Ó, você acordou isso comigo no plano espiritual, agora você não pode esquecer, não. Então, ele vai dar as orientações macro da nossa vida. Porque ele conhece, participou ativamente do nosso processo. Outros, eles serão destacados em função das provas, em função das minhas expiações que eu preciso de passar, dos momentos, dos trabalhos que eu executo. Por exemplo, na fraternidade, posso dizer que nós temos o Otávio, que é o nosso mentor de estudos, de todos nós que somos palestrantes, que dividem os estudos. Ele também me mentora. Então, nós teremos mais de um mentor. E aí tem essa brincadeira que muitas vezes nós temos na fraternidade, tem um adjunto, né? Ou seja, se o meu mentor, que é esse que está ali, que me conhece, vamos imaginar, ele precisa de sair uma missão, mas eu estou num momento muito crítico da minha vida, ele vai deixar alguém no lugar dele, que é o que a gente chama de mentor adjunto, alguém que me conhece tanto quanto ele. Então, existem muitas nomenclaturas, muitas definições, mas o importante a gente compreender é que não importa em qual tarefa nós estamos desenvolvendo, nós estaremos sempre de companhia de espíritos que vão nos orientar para executarmos essas tarefas de melhor. Então, vamos imaginar, eu estou falando dessa parte né, do meu trabalho que eu tenho na fraternidade, mas eu tenho meu trabalho material, que vai impactar a vida das pessoas. Se é um trabalho que ele vai impactar muita gente, como a gente vê as figuras públicas, a gente vê pessoas, médicos, enfim, vários outros que têm essa tarefa, que trabalham com certeza ele tem um grupo mentorado. Aí ele não gosta, né? Ela já falou, você precisa de renovar seu repertório, mas agora eu gosto de até fazer isso, até para brincar com ela. Mas quando a gente vai lá no livro do Santos Dumont, né, a gente vai ver que existe um mentor do avião, que é Leonardo da Vinci, que ele não só mentora Santos Dumont, mas mentora outros, né, cientistas, que sempre posso assim dizer, para que essa invenção chegasse. Da mesma forma, a gente vai ver na medicina, a gente vai ver nas artes, a gente vai ver no direito. Então, a gente vai vendo, né, esses mentores atuando nessas fases e naquilo que nós precisamos desenvolver. E muitas vezes, né, como expiações, ou seja, parte do nosso trabalho material é também para se transformar, como a Ine gosta muito de falar, da caridade, né? Porque é do trabalho material, a gente recebe nosso dinheirinho, que a gente pode auxiliar na caridade. Mas a gente não auxilia só trabalhando, recebendo dinheiro e comprando cesta básica, mas também nós auxiliamos o próximo com o nosso trabalho material, com as nossas profissões. Então, voltando à resposta, sim, nós temos vários mentores além do nosso mentor principal. Temos mais perguntas? Ou essa é a última e eu já posso encerrar? Temos mais perguntas. Então, tá bom. É, o que diferencia um mentor espiritual de um espírito comum que também pode nos influenciar? O compromisso que o mentor tem com a gente, que vai diferenciar é a palavra compromisso. O mentor tem um compromisso com a gente. Ele está ligado a gente. Lógico que durante a vida nós teremos vários mentores, vários espíritos que vão colocar, mas a grande, se eu posso dizer assim, uma palavra dentro da minha verdade, né? Pode ser que exista alguma literatura que vai falar o contrário, mas é o meu entendimento, é que é o compromisso.
Nossos mentores espirituais, eles estão compromissados com o nosso desenvolvimento. Outros podem passar, nos auxiliar, nos ajudar, como nossos amigos passam nas nossas vidas. Mas nós temos alguns que são compromissados. Então, a diferença entre esses espíritos é o compromisso. Como a gente vê? A gente vê no livro, né? Aí estava falando de Nestor e Margarete. A gente vê o compromisso de Nestor e orientar Margarete para que oriente Paula. A gente vê o trabalho do Nestor de Paula, né, nessa questão de estar auxiliando. Então, você vê que eles são compromissados com a vida do seu tutelado. Espero ter respondido. Acabou as perguntas? Você quer que eu continue? Ixi, então vamos falar. Então, o que acontece? Voltando lá no livro dos Espíritos, né? Então, por exemplo, a gente está falando de que diferencia. Haverá espíritos que se ligam à família inteira para proteger a família. Não é porque a gente para e pensa. Eu tenho meu mentor, minha esposa tem um mentor dela, minha filha tem um mentor dela, ou mentor, mentora, não sei. O João tem um mentor dela, mas será que tem alguém? Está na codificação, 517. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças, né? Porque ele está trazendo uma relação de que fala que eu tenho um espírito protetor de determinada raça, mas se ligam a grupos familiares, que aí é aquele que conhece todos os envolvidos, porque quando acho que assim a beleza da doutrina espírita é entender que nós todos estamos entrelaçados. Nosso grupo que está ao vivo nessa palestra hoje. Tem os médios da fraternidade, tem os irmãos que se unem, né? Cláudia, nós temos Moema, nós temos Alu Costa, né? Que não são membros, deve ter algum outro aí que eu não conheço, mas estou citando esses que eu conheço pessoalmente. Que, e não tenho dúvida que nós já convivemos juntos. Nós nos conhecemos não só desta vida, de outras vidas. Então, vai ter alguém que conhece todos nós ao mesmo tempo. E aí isso se advém para o grupo familiar. E esse acaba assessorando os nossos mentores principais, individuais, na coordenação, porque vamos parar para pensar, é um trabalhão danado, né? Você imagina, uma família com 10 filhos, 10 mentores, né? Então, ou seja, tem que ter alguém prumando esse negócio. Então, a gente tem esse agrupamento, sim, né? A gente sabe que esses irmãos eles estão para nos auxiliar. A divisão do trabalho entre eles, se é principal, se é adjunto, eles não estão muito ligados a esse tipo de coisa, que eles já superaram essas fases. Mas o importante para a gente é, principalmente, a gente se ater, e aí voltando lá à questão lá dos pressentimentos, a gente se ater e aí firmar o nosso pensamento de que a gente sempre tem ao nosso lado alguém que nos quer bem. E o grande problema que muitas vezes o nosso mentor vai falar algo que a gente não quer ouvir. E aí nós fechamos o ouvido para os nossos mentores. E quando isso acontece, a gente aí, como você diz, e nós vamos tomar uma ação. Aí eu sei que não é para eu fazer isso. Aquilo vem muito forte. Eu vou lá e faço. É igual praga de mãe, né? Fala assim, a mãe tem a boca danada, né? Fala para não fazer, a gente desobedece, vai acontece. É a mesma coisa o nosso mentor. A gente recebe a intuição, vem via pressentimentos, avisam, e aí, o que acontece? Está errado. Então, lá na própria na sequência da questão 522, né? Kardec pergunta assim: como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre tanto vagos, que devemos fazer na incerteza que ficamos? Bem, por que ele traz isso? Porque antes dos nossos mentores espirituais, existe um espírito
que age sobre nós, que é o nosso próprio espírito. Não podemos esquecer jamais que nós somos espíritos encarnados. Então, o primeiro pensamento que advém é o nosso, do nosso espírito. E se eu não tenho essa certeza? E a resposta é: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós, para que a gente possa ter clareza. Então, aqui nós temos não só a certeza de que nós seremos auxiliados, mas também um outro advento que a gente sempre esquece, que é de orar. Adriana, agora você levantou a mãozinha, então agora teremos perguntas. Vamos lá. Em algum momento no livro, o mentor não consegue que o tutelado consiga sintonia para que perceba o que quer lhe intuir, orientar, para ajudar? A gente vê essa. O que acontece? Nós vamos no plano espiritual, aonde que os mentores mais agem, e a gente vê isso no livro, onde eles vão em desdobramento. Ó, oh, faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso, faz isso, faz isso. A gente volta para o plano material e muitas vezes a gente esquece. Ou quando nós estamos em vigília e eles tentam convencer a gente a mudar de opinião e a gente não muda. Então, a gente vê isso acontecendo no livro, não consigo lembrar precisamente agora, eu teria que forçar muito a minha memória para achar uma narrativa daí aonde eu poderia por exemplo, a gente vê ali, ó, o Estevão, tem uma parte que eu me lembro que Vanessa e Mário tentam lá se unir, né, para que possam impedir que Paula e o Felipe ficam juntos, né? Então, o que acontece? Eles vão lá, tentam influenciar, e aí cabe a gente ou aos seus tutelados o quê? Prestar atenção. Então, a gente tem no livro episódios que a gente vê que eles tentam manipular o cara para não fazer determinada ação, e mesmo assim a gente vê alguns dos personagens envoltos, né, nessa teia, que é o quê? Seguir o seu instinto. Adriano, repete a pergunta só para eu ver se eu não perdi o fim da meada. Eu já te mandei pelo chat, tá? Ah, eu não vi não, eu tô com o meu E chat meio te dei fechado. uma dica. E te dei uma dica. Ah, tá vendo? Nada melhor do que beber na fonte da autora, tá do nosso lado. Então, eu vou compartilhar a dica, né? Olha só, o Felipe ele não escuta o mentor quando ele pede para ele não mentir para Paula. Muito bem, Adriano. Muito obrigado pela cola. Então, ou seja, nós temos ali claro isso, né? Então, ou seja, mas é aquilo que está lá no livro dos Espíritos. Ele dá a dica, mas aonde entra o nosso, ele só pode ir até onde o limite do livre-arbítrio. E aí entra a outra parte, né? O mentor, ele só vai agir sobre até onde vai o livre-arbítrio, até onde vai, onde ele pode nos aconselhar. Depois disso, não existe mais. Então, o que acontece? Né? O que a bênção do véu do esquecimento é exatamente essa liberdade de agir. Por quê? No véu do esquecimento também a gente esquece que a gente tem um mentor, concorda? Esse negócio está lá no plano espiritual. Quando a gente encarna, tem mentor, que mentor tá? Não tem ninguém perturbando minhas ideias. Mas a gente sabe que tem. Talvez o grande ponto dessa narrativa, eu acho que por isso que Ezequiel trouxe isso tão bem tramado e trouxe essa concepção, né, marcante
da interação dos mentores, né, ou do plano espiritual com o plano material, se eu pudesse colocar em categorias, né, assim como a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê na Bíblia, a gente vê o tempo todo, é o quê? É essa interação, que nós não estamos sozinhos, estamos recebendo influência. Então, a gente recebe a influência. Então, o que acontece? Ele pode dizer para mim, ou como falou com o Felipe, ó, Felipe, não mente para Paula, mas ele tem um livre-arbítrio de mentir, é a escolha. Então, como que eles acabam e continuam atuando? Pela nossa intuição, pela inspiração, sugerindo ideias, sugerindo. Então, nós temos que estar muito antenados com estas relações. Por quê? Para que a gente não perca essa oportunidade. Porque quando ele sugere, ele sabe das consequências quando a gente vai caminhar para o conselho, fazer o contrário do conselho dele. E o máximo, o que, que ele quer? Que a gente erre menos, ou que, no mínimo, a gente lembre das coisas que nós nos propusermos a fazer. Então, é extremamente importante, né? E deixa eu ver aqui, ó. Em algum momento o livro não consegue tutelar, consigo sintonia para que perceba o que quer em tudo orientar. E aí a gente tem que lembrar sempre, o nosso mentor, né? Ele vai até certo ponto. Em alguns momentos nós fazemos tecemos uma teia de pensamentos, muitas vezes negativos, que nem o nosso mentor consegue nos orientar. Então, isso é outro aspecto do nosso mentorado que a gente tem que tomar conta, que é o quê? É manter o nosso canal de acesso a ele sempre bem conectado, que as nossas anteninhas estejam assim com um bombril sempre brilhando. Por quê? Porque a forma de comunicação, e a gente entende hoje que é tudo espírito, matéria e energia, ok? Vibração, sintonia, são os processos, né, subquânticos. Só que quando isso não consegue se alinhar, é igual canal de rádio e televisão. Então, nós precisamos. E é por isso que existe, e lá no Livro dos Espíritos ele fala sobre ore, é porque a oração é que mantém essa via sempre aberta. Então, quanto mais orarmos, quanto nós, como diz, né, como nós invocarmos o nosso Espírito protetor, a gente mantém esse canal mais aberto. Por que que algumas tradições religiosas falam assim, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda? Porque nós estamos utilizando um elemento energético, um elemento que emana energia, que é o caso da vela, para quê? Para nos orientar, para nos impulsionar a mantermos nosso campo mental acessível, disponível, para que ele possa utilizar deste canal para nos orientar. Então, ou seja, da mesma forma como no meu caso eu tenho que usar óculos para enxergar, se o meu óculos ficar muito embaçado, muito sujo sem limpar, eu não vou conseguir ler. Da mesma forma, se a gente não tratar os nossos pensamentos, o nosso mentor também não vai conseguir emanar aquilo que ele precisa, para que, na verdade, ele vai emanar a gente que não vai conseguir captar. Por quê? Porque nós criamos um bloqueio. Temos mais perguntas? Então, bora lá. Já ouvi que às vezes a nossa equipe espiritual ou um mentor específico podem mudar. Por que isso acontece? Geralmente é só um, e essa troca é comum ou é mais uma exceção? Então, boa pergunta. Deixa eu ler aqui de novo. Perdi. Perdi o chat da reunião. Achei. Já ouvi que às vezes a nossa equipe espiritual, o mentor, pode mudar. Por que isso acontece? Vamos lá. Alguns motivos. Primeiro, vamos voltar. O nosso mentor principal, ele é um espírito que também está em evolução. Por exemplo, quando eu cheguei na fraternidade, né, há poucos anos atrás, não muito,
né? Tinha assim uma brincadeira, né? Que Thomas, que é o mentor de Adriana, Salomão, que era o mentor de Fernanda, né? E mais, o de Andresa eu não lembro o nome, não. Não. A Adriana fala depois o nome dele, ou bota aí no chat. Enfim, o mentor desse povo aí, né? Que são os nossos mentores, nossos mentores encarnados, né? Na fraternidade que nos orientam, eles tinham a brincadeira, eles foram para as Bahamas, né, Adriana? Era essa brincadeira? Para o Havaí. O Havaí. Bahamas, Havaí. É quase igual, mas diferente. Brincadeira. Eles tiveram uma missão, né? Eles precisaram sair para executar um trabalho. Lógico que ficaram os seus adjuntos, né? Botaram ali alguém para continuar cuidando de nós, cuidando deles. Então, esse é um dos motivos. Eles precisam executar determinadas tarefas, porque eles também têm características como espírito de áreas de saber que são necessárias no plano espiritual. E o mentor, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos fala assim, ele está desde o nascimento. Perfeito. Por quê? Porque da mesma forma que um pai, aí estou dizendo pai material, né? A mãe, né? Principalmente mais a mãe do que o pai, né? A mãe está ali que vai amamentar, que vai colocar para rotar, que ensina a andar, que manda o menino, ensina o menino a falar mamãe, o menino falar papai, né? O negócio todo. O mentor está ali com a gente, de mão pertinho. Por quê? Porque nós ainda não somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Então ele vai ficando, há um momento que nosso corpo físico, o nosso intelecto vai se desenvolvendo, ele vai vendo que ele pode se afastar um pouquinho, igual o pai, a mãe, olha para o filho, agora ele já sabe andar, eu não preciso ficar ali do lado dele tentando segurar, solta e fica um pouco mais distante. Depois que o menino já ganha liberdade, aí pronto, o pai já fica tranquilo, porque ele não vai cair, vai bater a cabeça mais. Assim é o nosso mentor. Então, por isso, né, que eles podem mudar, porque não, já posso ir ali, ó, passar 2 meses trabalhando em outra colônia, indo numa missão de resgate lá nos planos abissais do umbral, que eles fazem isso. Cada um tem sua especialidade, né? Uns vão de proteção energética, outros são psicólogos, outros são médicos, outros são protetores, enfim. Então, eles, agora, na nossa idade que estamos todos aqui, os nossos mentores não estão todos os dias no nosso lado, eles estão vinculados com a gente pelo compromisso. Quando eu precisar invocar, ele está lá do nosso lado, mas dia a dia não. Então, é por isso que eles podem mudar. Por que isso acontece, né? A primeira pergunta. Porque eles precisam de trabalhar. O plano espiritual necessita deles. Eles precisam de evoluir. E a gente só evolui pelo trabalho. É nos colocarmos à disposição dos nossos irmãos. Então, esse é um dos motivos, né? Geralmente é só um mentor e essa troca é comum ou é mais uma exceção? Bem, ela é comum porque, dado o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais a gente nos desenvolvermos, mais liberdade a gente dá ao nosso mentor de agir. Por quê? Que ele vai olhar para a gente e falar assim, não, esse rapazinho, essa mocinha agora eu já posso deixar eles mais à vontade, eu posso cumprir minhas outras atividades. E aí, gente, vamos pensar o seguinte, vamos ajudar os nossos mentores, né? Vamos fazer com que eles também possam progredir mais rápido, né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade também. Vamos lá, Adriano. Todo mundo tem um mentor espiritual desde o nascimento, ou isso depende da evolução da Ou, pessoa? olha que pergunta boa, né? É magnífica essa pergunta. Porque, olha só, Deus dá um tratamento igual para todos os seus filhos. O que eu quero dizer? Estou respondendo a pergunta de trás para frente, né? Depende do nível de evolução. Olha só, quanto mais lascado, né? Ou seja, menos evoluído eu ser, mais mentores eu vou precisar. Por quê? Porque o pai não perde nenhum dos seus filhos. Então, ele vai colocar todos os recursos necessários para que aquela. E aí vamos pensar o seguinte: a gente está falando de um espírito encarnado. A gente já conhece, a gente já tem conhecimento
de que encarnar é algo muito difícil. Então, para todos nós que estamos encarnados, vamos dar valor à nossa encarnação, porque não é fácil. Dito isso, uma encarnação ela nunca é em vão. Então, ou seja, se meu quanto mais, né, eu vou usar a minha, eu gosto de usar essa expressão comigo mesmo. Quanto mais lascado eu for, mais eu vou ter gente para que isso funcione. Porque eu sou um projeto feito, programado para dar certo. E o pai não poupa recursos, então aí quer dizer, né, de mentores, né, de toda a movimentação que necessita, de amigos, familiares, pessoas que estão programadas que ao longo da nossa vida vão entrar e serão os nossos mentores encarnados para que isso funcione. Então a resposta é a própria luz da doutrina espírita que está na codificação. Todo mundo tem um mentor desde o nascimento. Todo mundo. Aí muitas vezes a gente olha com o nosso olhar julgador e fala, não é possível que Hitler tinha um mentor. Tinha, gente. Tinha. Todo mundo tem. Essa característica é de Deus, da mesma condição para todos os seus filhos, não existe privilegiados. Então, todo mundo ele é mentorado, todo mundo é cuidado, só que a gente pode se desviar no caminho, não querer escutar. Ou muitas vezes a nossa relação ancestral é muito forte com aquilo que eu fui em outra vida e trago aquilo que eu vim para passar por uma prova para combater esse sentimento e eu acabo sucumbindo. Por isso que Deus dá várias oportunidades. Mas a resposta é sim. Todos nós. Então, voltando, né? Todo mundo que está aqui nos assistindo tem um mentor. E prestem atenção ao mentor de vocês. Próxima pergunta. Acabou? Então, Agora é bora. uma pergunta minha. Então, E vamos lá. Jesus? Também tem. Continua tendo. Qual o mentor principal de Jesus? Deus, né? Nosso mentor, né? Nosso pai é nosso mentor maior, né? Mas Jesus tem um mentor. Porque o que acontece? Quando a gente vai lá, por exemplo, se não me falha a memória, esse é um livro que eu gosto muito, não é o livro do Santos Dumont, tá, amor? Né? Mas tem um livro que eu gosto muito, que chama Ave Cristo. Ave Cristo? Não, não é Ave Cristo, não. Ih, rapaz, agora esqueci o nome do livro. Que é Ave Cristo é do Chico, não é? Ave Luz. Ave Luz. Ave Luz. É porque tem Ave Cristo e Ave Luz. Que é Ave Luz. Que é do espírito chamado Shaolin. Quando chega lá no final, se eu pegar o final, para ler 10 vezes eu vou chorar, porque assim, é muito tocante quando ele fala de Jesus, o ambiente, porque para Jesus vir à Terra, aí vamos voltar, estou falando de Ave Luz, que lá da parte final do livro, né? Aquela abóbada celeste, todos aqueles mentores de Jesus, do plano crístico na Terra, né? Se regozijando, que a mensagem ela teve efeito, as pessoas começaram a mudar, as pessoas. Não foi aquela revolução que nós esperávamos de Jesus, não é aquela revolução material, mas a revolução que veio foi uma revolução moral. As pessoas entenderam, começaram a se transformar, sair daquela religião que era somente uma religião que já estava muito mais voltada para o material do que o espiritual. O espiritual era só uma prática, era uma encenação para que a gente fosse ganhando status e poder, mas não era mais sagrado. Jesus veio trazer o sagrado para o simples. Mas ele não fez isso sozinho. Vamos parar para poder pensar. Teve uma comunidade inteira que nasceu para acolher Jesus, que foram os essênios. Logo depois da passagem de Jesus, essa comunidade ela foi com o tempo desaparecendo. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de planejamento. Quando a gente volta lá para o Velho Testamento, que a gente começa lá, o povo de Israel tinha os juízes, depois os juízes, eles, por coisas que são semelhantes ao que a gente passa agora, para você ver, nós não evoluímos tanto, porque hoje a gente fala tanto de corrupção, isso está lá no livro de Juízes. Deus ordenou que Samuel ungisse um rei.
ungiu Saul. Depois, Saul se perde da mesma forma, por ganância, por se colocar acima de Deus. Samuel unge Davi. Da onde era Davi? Davi era da tribo de Judá, da cidade de... Alguém sabe? De Belém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Por quê? Porque Jesus era descendente do rei Davi. Isso foi todo feito um planejamento. A gente vê lá no Sublime Pelegrino sobre isso. Então, seja, todo o plano, por mais que seja um Espírito de céus como Jesus, que levou 2.000 anos, 3.000 anos, que seja, para vir, né, se materializando de novo, tem um grupo, teve um grupo de espíritos para cuidar de todo esse aspecto dele. Mas uma galera que teve que reencarnar antes dele para preparar o terreno, né? A própria mãe, né? Maria teve que vir preparada para receber Jesus. Então, ou seja, existe uma mentoria muito grande, Adriana. Assim, Jesus, com certeza, imagine o nível do mentor de Jesus. Caramba, deve ser um cara muito, né? Podemos? Podemos. Nossos comportamentos não muito adequados, onde entramos em sintonias mais baixas, dificulta ouvirmos nossos mentores. Como melhorar nossa comunicação? Então, eu meio que comecei a dar essa canja aí um pouco para trás, né? Sem dúvida, o nosso comportamento inadequado, ele vai influenciar na sintonia com os nossos mentores. Por quê? Aí eu vou dar para o meu exemplo que eu dei do meu óculos, né? Meu óculos vai embaçar, me impede que eu veja. Então, se os pensamentos, porque o que acontece? O que move o comportamento? Antes de eu ter um comportamento, eu tenho um pensamento. E o meu pensamento se origina onde? Na minha mente. E a minha mente emite energia, frequência e sintonia. Isso está lá. Ah, quero estudar sobre isso. Mecanismo da mediunidade, né, do Martins Peralva, nos domínios da mediunidade, acho que do próprio André Luiz, a gente vai ter uma gama de informações sobre sintonia, frequência e tem um dos livros que ele chama até de hálito mental. Qual é o meu hálito mental? A gente vai lá, escova o dente para ficar lá, né, com a boca higiene direitinho. Se a gente não escovar o dente, imagina se ficar 6 dias sem escovar o dente. Como é que fica o nosso hálito? A mesma coisa, o nosso hálito mental. O que está em nossa volta é aquilo que nós consumimos diariamente, de pensamentos, de estímulos. E aí volta a questão da nossa responsabilidade. Eu brinquei lá, olha, gente, vamos, né, ajudar os nossos mentores. Por isso, por quê? Porque ele precisa de que a gente esteja alinhado para que essas intuições cheguem até a gente. Porque se eu entro num processo, a única intuição, um processo, como diz assim, ó, meus comportamentos não muito adequados, que tipo de intuição eu vou receber do meu mentor? Nós já sabemos que não. Vai ser com aqueles irmãos que nós estamos sintonizados. Então, muitas vezes, aí eu estava brincando, por que a gente acende uma vela para o anjo da guarda? Às vezes o nosso negócio é igual pegar o óculos. Se eu não passar detergente, não vai limpar. Eu preciso de ter um produto aqui para limpar, que é a crosta, está tão grande. E a vela para o anjo da guarda, ela serve para isso, para auxiliar quando eu estou nesse processo, né, do meu óculos estar muito sujo, ele ser o detergente que vai me ajudar a limpar. Fala, viu? Tá no mudo. Tem isso também, né? É uma dúvida minha que surgiu, e a gente fala em anjo da guarda, em mentor, a gente pensa sempre em um ser muito, muito superior, né? E tem uma passagem interessante dos mentores da Letícia e do namorado dela, né? E é ali que eu acho que vai começar a desenrolar. A Letícia precisa tomar uma atitude
um encaminhamento para desenrolar a história. E aí ela teme não tomar essa atitude, né? Então, o mentor dela fica sem saber o que fazer. Ele não pode interferir no livre-arbítrio dela. Então, ele vai buscar ajuda de um mentor, acho que é do Rafael, que é o namorado dela. E diz também que não sabe o que fazer. E, nesse momento, os dois, em comum acordo, vão buscar ajuda do Nestor, que é o que está coordenando toda essa equipe de mentores. Então, a pergunta é: a gente, quando ouve falar de anjo da guarda, mentor, a gente imagina alguém muito, mas muito, muito superior que está longe do nosso alcance. Isso é verdade ou ele só é superior mesmo a nós mesmos, entendeu? Porque O aqui que eles acontece? mostram que precisam de ajuda, entendeu? Na verdade, se não me falha a memória, o Rafael é o mentor de Letícia, né? Ah, E aí sim. ele olha, né? E aí ele e Abigail, eles procuram, né? Exatamente essa passagem, procuram o Nestor para poder procurar, né? Orientação de como ele vai ajudar, porque ele estava muito preocupado com as ações da Letícia, né? E aí eu acho o seguinte, é, quando a gente olha, e aí a gente tem que ter cuidado, porque a codificação, e aí lembrando que a codificação foi feita há mais de 100 anos atrás, e aí pode se trazer confusão de distinção mentor, anjo da guarda, e vai falar que anjos da guarda são seres que estão preocupados com o nível planetário. Então, mas o que é mais próximo da gente? O anjo da guarda, que a gente transforma ele, né, como em algumas religiões falam de secretismo, né? A gente secretiza o nosso mentor no anjo da guarda que está lá no cristão que não é espírito. Então, o que acontece? Existem mentores, anjos da guarda, que são mais evoluídos? Sim, existem. A gente sabe que existe a classe dos espíritos. É só pegar o livro dos espíritos e olhar lá. Mas estes que estão em compromisso conosco, eles podem realmente. Vamos imaginar, o meu mentor pode ser alguém que eu nem mais posso nem imaginar de ser alguém super mega pau. Só que ele vai chegar para mim e falar assim, cara, eu sou igual a você. E o que acontece? Esses que são nossos mentores de compromisso, como a gente vê no livro, Rafael, Nestor, todo mundo, eles têm compromissos de longas vidas com os personagens, assim como os nossos. Como também a gente tem lá no livro dos Espíritos que cada um progride de acordo com as suas escolhas, aqueles que aceitam as suas provas em resignação, eles andam em caminhos mais rápidos, são os nossos mentores. Eles andaram em caminhos mais rápidos. Mas significa que todo mentor já é um cara que deveria estar lá em Marte? Que tá em... Não. Às vezes, ele está bem próximo de mim em termos de compreensão, em termos de evolução, pode estar, vamos imaginar assim, 2 degraus na nossa frente, porque ele também é um ser que está em evolução. Então, eu posso acreditar que, por mais que ele tenha alcançado um nível de evolução, e que a gente não pode, talvez, ter consciência do nível de evolução, ele vai sempre se fazer mais próximo da gente. Que, como diria o nosso saudoso Joel, é somente um pecador que salva outro pecador. E é isso se aplica ao nosso mentor. Princípio da homeopatia, semelhante cura semelhante. Então, ou seja, o mentor é alguém que passa pelas mesmas coisas que já passou, talvez até recentemente, e aprendeu com aquilo, que ele está muito vívido dentro dele. Então, ele passou por um caminho, ele vai nos ajudar a passar por aquele caminho também. E a gente vê isso muito claro na ciência, né? Nos professores, aqueles que aprendem, ensinam os outros. A mentoria, Agil, ela funciona do mesmo jeito, né? Cria esse nome, né? Anjo da guarda, mentor, mas são para que a gente possa elementos de linguagem. Mas como nós entendemos, somos todos espíritos caminheiros,
nessa estrada da evolução, muitos estarão ali realmente muito próximos da gente. É isso. Espero ter te respondido. E aí, será que eu já respondi essa pergunta também? Eu preciso voltar nela, sobre os nossos comportamentos inadequados. Então, voltando à questão da sintonia, né? Isso é extremamente importante. E a gente vê uma prática de Jesus o tempo inteiro, né? O tempo inteiro Jesus ora. A gente vai ver na Bíblia, a gente pode pegar qualquer filme de Jesus. Agora, o que está mais em voga sobre Jesus, que é a série The Chosen, a gente vai sempre assim, cadê Jesus? Aí alguém fala, Jesus saiu para orar. Por quê? É a oração constante, é esse elemento de limpeza do nosso pensamento, nossa ligação com o nosso Criador, é o que vai proporcionar um canal mais limpo. Então, orar, eu posso ousar a dizer que é igual escovar os dentes. Quanto mais tempo a gente fica sem orar, pior a gente fica. Então, a oração tem que ser uma prática diária. Na verdade, o nosso ideal um dia, da forma como era Jesus, de hora que Jesus fazia isso e orava, é que a nossa vida seja uma oração. A vida de Jesus era assim. Quando a gente lê os evangelhos, a gente lê os outros livros que contam da história, da trajetória de Jesus, tudo isso, a gente vai ver que a vida de Jesus era uma constante oração. E mesmo assim ele orava. E se Jesus, o Espírito é céu, né? Já era, naquela época já estava na categoria de anjo, volta e continua orando, o que ele está ensinando para a gente? A importância da oração. Então temos que aprender esse hábito que é tão simples, mas que a gente esquece muito. Uma vez eu vi uma palestra de Fernanda na fraternidade, no salão, e ela estava falando sobre oração. E ela trouxe o exemplo. Oração é igual tomar um cafezinho da manhã. Quem toma café não fica sem tomar café da manhã. Tem que tomar um pretinho, né? A pessoa fica doida, né? Enlouquece. A oração devia ser a mesma coisa. Gente, eu não orei, eu preciso, sabe? Eu não preciso de eu fazer as orações como se tinha lá, voltando à época de Jesus, né? Que as orações que os fariseus faziam, aquela encenação toda. Por isso é o canto do seu coração. Ao acordar, abrir os olhos, contemplar a natureza, se colocar e pensar em tudo aquilo que está em nossa volta. A gente fala hoje tanto dos processos, né? Ah, a gente tem que ser grato. Vamos ser. A gratidão é o quê? É uma oração, gente. É isso. Mais pergunta, Adriano? Bora lá. E você vai ter que ser rápido. Vamos Eu embora. já até encerrei as perguntas, Já porque tem vi. algumas aqui. Quantas perguntas tem? Tem umas 6. Meu Deus do céu, tão cedo nessa tela, gente. 3 perguntas, Vambora. dá 2 minutos por pergunta para acabar no tempo. Então, vambora. Essa é uma pergunta que você já falou um pouquinho, mas vamos lá. Conforme vamos evoluindo, o nosso mentor muda ou nascemos e morremos com o mesmo mentor? Pergunto por já ouvir dizer que, conforme o nosso nível espiritual, o mentor é trocado, ou seja, substituído por outro. Vamos voltar lá, né? E aí, lembre-se, essa é a minha forma de interpretar até o Livro dos Espíritos e tudo que eu li. Nós temos um mentor de compromisso, que é aquele que está ali com a gente o tempo todo. Aí eu dei até o exemplo, brincando lá de Adriana e Thomas, que foram lá, né? Thomas foi lá para o Havaí. O que acontece? Ele terá liberdade de agir e de se colocar, de utilizar aquilo que ele já tem a serviço da criação. Ele não precisa estar mais ao meu lado, me segurando como um bebezinho que, se eu vacilar, eu vou bater a cabeça e vou morrer. Então, vamos sempre tentar trazer em mente esse exemplo. Quanto mais maduro eu for me tornando, mais eu estou dando espaço para o meu mentor continuar o processo dele de evolução. Ele não precisa estar comigo toda hora. Então, ele pode falar o seguinte: vem cá, eu vou precisar me ausentar, mas vou colocar o fulano aqui que vai estar cuidando ali agora do seu trabalho que você precisa desenvolver. Então, isso vai acontecer. Por que isso acontece? Porque o próprio a própria dinamismo da vida proporciona isso. A própria dinâmica da vida, que a gente vai evoluindo, faz com que outros precisem entrar e sair das nossas vidas. Então, por exemplo, talvez alguém
né? Algum amigo nosso que também precisa e vão votar, né? Eles amam a gente, tanto que estão em compromisso com a gente, e aí o nosso mentor, que está vinculado, que a gente chama, não, mentor, ele está ali para o 10 que vier. Muitas vezes a gente entra num processo de vibração, para ele não deixar a gente cair, ele vai junto, ele se lasca também. Isso é amor, isso é compromisso. Então, por que assim, já ouvi dizer que conforme o nosso nível espiritual, nosso mentor é trocado. Ele não é trocado, entendam isso, e continua com o compromisso. Ele só abre um espaço maior para que outros possam atuar nos pontos como a gente vê. Então, por exemplo, pode ser que tenha alguém na minha psicosfera que não goste de mim por algumas coisas que eu fiz no passado. Pode entrar um mentor para auxiliar o resgate desse irmão que está na minha psicosfera. É um trabalho específico de um mentor. A gente vê isso no livro também. O livro traz materializa esse tipo de mentoria, né? Que seja para mim, seja para aquele espírito que está ali. Então, vou voltar a dizer no meu entendimento, eu não acredito que muda. Ele continua o mesmo, ele só dá mais espaço para que outros possam auxiliar em pontos específicos da nossa vida. E todos eles têm um papel de entrelaçamento com as nossas vidas. Então, sim, todo o que vai fazer esse papel de mentor, ele já passou em alguma fase da nossa vida e aí existe uma história com a gente. Deixa eu só colocar um ponto, Léo, porque como você foi muito enfático, deixa eu só colocar um ponto. Neste caso, pode haver exceção, sim, quando existe a necessidade de você fazer uma troca de mentor, mas muitas vezes isso é até programado antes. Às vezes você pode vir com um mentor numa fase da sua vida e posteriormente você até está sendo acompanhado por um outro mentor em situações específicas, mas que não deixa de ser, em algumas situações, acontecer exatamente aquilo que você colocou, a história de que eu tenho um mentor, ele vai me acompanhar a vida inteira, e em situações específicas eu ter o acompanhamento de alguns irmãos espirituais que vão atuar numa área específica da minha vida. Mas vamos só colocar a ideia de que pode haver exceção, porque como você foi muito enfático, né, de não acontecer, não, pode acontecer, mas são casos específicos, na maioria das vezes pode ser até casos raros, tá bom? Mas só para. Okay. Não, mas é como eu disse, é a minha verdade, né? Então, eu vejo assim, mas toda regra tem exceção, né? Sim. E como eu gosto sempre de É, dizer, cada caso é um caso. Muito bem, Adriano, muito exatamente. obrigado por me corrigir. Vamos lá na próxima pergunta, uma delas você já respondeu, então eu já tirei. Como os mentores se comunicam conosco? Existe uma linguagem ou sinal específico? Não, não tem sinal específico. Então, assim, se eu pudesse agrupar, né, algumas categorias, eu falaria pela intuição, que é aquela voz interior, né, de que algo não está certo, ou isso não é o caminho, né? Então, por exemplo, lá no livro, quantas vezes Paulo sentiu desconforto em relação a uma área, né? Ou Filipe sentiu que deveria ser honesto, que a Adriana acabou colocando ali, agora que eu lembrei, né? Era a inspiração de Estevão e do Pércio fazendo o quê? Tentando guiá-los, né? Através da intuição. Que outra forma? Pela inspiração, que vai sugerir ideias, soluções, pensamentos, né? E aí, geralmente, muito através, quando a gente está orando, né? Que vai alinhar com o bem, com os nossos propósitos, vai vir, nossa, eu preciso fazer isso para poder conectar com isso. Olha só, o próprio, né? Encontros e situações que a gente acha que é o acaso, mas nunca é, né? Então, ou seja, aquela oportunidade surgiu nada, você encontra uma pessoa que você não esperava, ou uma dificuldade. Então, ou seja, são todas formas que os mentores vão trazendo situações no nosso dia a dia. O que é muito importante, eu vejo, vou botar dentro da minha verdade, é que eu
tendo consciência deste papel representativo na minha vida, e aí eu vou colocar, né, do papel de mentor, sendo o meu mentor que nasceu, aquele que entrou depois, foi substituído, que tirou férias, não importa, mas a gente sabe que a gente tem um papel, né? Tem vamos dizer assim, alguém ocupando aquele cargo, existe um cargo de mentor. Quem está no cargo não interessa. Então, a gente tendo essa consciência e entendendo que hoje eu já sei que pode ser pela intuição, eu posso me inspirar, um encontro, alguma situação, eu já tenho o quê? Olhos para ver. Jesus fala, né? Que tenhamos olhos para ver, ouvidos para escutar. Exatamente para quê? Para entender, começar a compreender as situações. E também a gente vai ver outra forma que é durante sono. No livro a gente vê encontros de Margarete com de Nestor, Paula, né? Ou de Paula, Felipe com um Pércio, sempre quando em desdobramento, é uma outra forma de comunicação. Então, talvez, se eu ousasse responder como assim, existe uma linguagem ou sinal específico, vamos atentar à linguagem dos acontecimentos. O que tem acontecido? O que está sendo repetitivo? Quem sempre eu estou encontrando? Quem está sendo. Entende? Então, são as situações do nosso viver que a gente agora, né? A gente tendo mais consciência de que a gente tem esse irmão ao nosso lado, esses irmãos, a gente começa a olhar e ter mais sabedoria para exatamente captar esses sinais. Porque se fosse, né, direto, não teria graça, né? Não teria evolução por nossa parte de conseguir detectar, de a gente conseguir exercer o nosso livre-arbítrio em função daquilo que eles nos inspiram. Próximo. Os mentores são escolhidos por nós antes de encarnarmos ou são designados por Deus? Good question, né? Mas o que a doutrina, todos os outros livros que vieram, eles vão colocar o seguinte: primeiro, a segunda afirmativa ela será sempre verdadeira, né? Todos eles são designados por Deus, né? Então essa premissa ela é para todo mundo. Por quê? Porque o que nós somos na vida do outro, dependente de mentor ou não mentor, nós somos partes de Deus auxiliando o outro. Então nós somos sempre designados por Deus para fazer, né, o bem na vida de outro. Então eles serão sempre designados. O segundo são escolhidos por nós. E aí vai do nosso nível de consciência. Por quê? Que pode chegar um momento que eu perdi tanta minha consciência de que eu preciso que alguém assuma esse controle por mim, porque é igual uma criança, eu ainda não tenho condições, eu me desviei tanto do caminho que eu me perdi. Então, alguém será designado. Quem será designado para ser meu mentor? Que eu não escolhi. Alguém que tem profunda relação com todo o meu passado, que me conhece. É regra? Não, ele pode designar alguém que conhece, igual o professor de matemática. Esse cara precisa aprender matemática, botar um professor de matemática para cuidar dele. Nunca reencarnaram junto. Tudo bem, mas ele conhece a matéria. Entende, gente? Então, cada caso, ele é um caso. Mas, em geral, nós temos esta escolha. Por quê? Porque nós precisamos. É uma relação de confiança. Como a gente confia no nosso, né, no nosso cônjuge, nos nossos pais, essa é uma relação que ela é construída com confiança. A gente confia que eles vão nos orientar. Então, essa é uma relação. E a relação de confiança, ela acontece através dos relacionamentos. Então, a gente é sempre uma escolha. E por que acaba sendo uma escolha mútua? Porque é alguém, em grande parte, em grande sua maioria, alguém que já convive com a gente há muito tempo. Muitas vezes pode ser alguém que, ao longo das encarnações, eu até perdi contato. Acontece isso, né? Ele andou, mas ele nunca esqueceu de mim. E aí, no momento que eu preciso, ele vem, volta e fala: olha, aconteceu isso. Simples, mas complicado. É, Última pergunta. Todas as demais você conseguiu responder. Os mentores sentem as nossas dores e dificuldades
eles sofrem conosco? Sim, sofrem. Eu vou voltar, e aí é o seguinte, vamos sempre voltar a esta. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Cadê o meu livro dos Espíritos? Que é o livro dos Espíritos. Vamos sempre nos apegar a esta pergunta. Qual é a missão do Espírito Protetor? Questão 491. A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conceitos, consolá-lo em suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Alguém que vai ter uma relação de pai é alguém que está junto com a gente. Então, quando nossos filhos, nós que somos pais, aí vamos voltar até o texto evangélico, né, quando Jesus fala, se vós que sois pais não dão uma cobra para o vosso filho, imagine o vosso pai que está no céu. Trazendo para o nosso conceito, se o mentor da gente, ele inspira a gente a fazer o errado, e a gente enfia o pé na jaca, ele vai se entristecer da mesma forma. Por quê? Porque ele está vendo, ele já sabe de antemão qual vai ser as consequências no futuro. Então, ou seja, eu vou gerar mais expiações para o meu futuro. Porque o que acontece? Quando eu faço eu tenho uma ação na lei de causa e efeito que vai me causar uma reparação, isso vai ser uma expiação. Então, vai vir ali algo que eu vou ter que consertar. Então, ele vai sofrer com a gente. Ele vai, por quê? Porque isso é da criação. Eles são simpatizantes com a gente. Como eu disse, muitas vezes eles até caem com a gente. Não porque eles têm condições, é para poder ficar o mais próximo da gente para que nos fortaleça. Muitas vezes devem e podem até ser cuidados quando isso acontece. Mas eles fazem isso por quê? Por amor a gente, por esta ligação. Então, assim, voltando à brincadeira que eu fiz no início, né? Que a gente, sabendo dessa forte ligação que nós temos com os nossos mentores, que a gente possa dar um pouquinho de paz para os nossos irmãos, né? Que a gente também contribua, né? Responsavelmente com a vida deles também, porque parte da vida deles está ligado com as nossas vidas. Eles estão conosco, nos orientando, dando o de melhor deles que há, de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles vivenciaram. Então, já que a gente já está indo lá para o fechamento, né? A Adriana já colou ali já, né? Nossos próximos temas. Eu vejo que eu aprendi bastante hoje nessa leitura do livro e buscando as informações que a gente tem sobre isso na doutrina e na literatura, é que existe mais do que nunca uma relação de mão dupla, de responsabilidade, né, de compromisso. Não é só o compromisso do mentor para com a gente, mas nós temos um compromisso para com ele também. Eu acho que esta relação é uma relação que ela precisa ser cuidada, porque a gente não tem conhecimento que nós tínhamos essa relação até então. Hoje, agora, eu sei que eu tenho um mentor que me ama, que cuida de mim, que faz tudo aquilo que teve na música que a Adriana cantou, né? Só que lá diz assim, um pai que me ama sempre. É o nosso mentor que está ali. Mais próximo de hoje é o nosso mentor. Então, nós precisamos cuidar dessa relação também. A gente precisa de ter a nossa responsabilidade. Ele também está investindo tempo da evolução dele com a gente. Ele tem muito a oferecer para a gente. Aí, voltando, quais são os sinais? Gente, vamos prestar atenção na nossa vida. Ele está ali se desdobrando, sabe, para trazer um ensinamento para a gente, para nos alertar, muitas vezes, de um. Estamos chegando à beira de um precipício sem ver, e a gente age de forma irresponsável. Então, a nossa responsabilidade aumenta a partir do momento que nós temos mais conhecimento. Hoje, a gente sai de um estágio de saber para um outro estágio, talvez não muito grande, talvez eu não fui
não fui capaz de transmitir toda a beleza que existe desse trabalho. Mas a gente sabe hoje, acredito, que a gente, pelo menos eu consegui passar, que a gente tem uma relação que nós precisamos de cuidar com muito carinho, porque tem alguém que olha essa relação de uma forma amorosa infinitamente. E foi uma escolha, como a gente falou de escolha, foi uma escolha mútua. Ele nos escolheu, a gente confiou a ele. Nós traçamos o paralelo dessa vida junto. Então, que a gente olhe para esse, né? Eu vou dizer para esse irmão, mas como a gente já passou, né? Que pode ser um, pode ser mais de um, mas que a gente olhe, aí eu vou usar, chamar, né? Que a gente olhe para essa instituição, né? De mentores espirituais, de uma forma diferente a partir de hoje, né? Que a gente possa realmente se ligar a ele, que a gente possa ouvi-lo, que a gente possa, como eu disse, tem hora que ele vai puxar as nossas orelhas, né? E a gente não quer ouvir, mas que a gente ouça, porque alguém que já viveu algo que a gente precisa de viver, alguém que já superou algo, sabe o caminho, já sofreu as consequências, ele não quer que a gente passe por isso. E aí eu vou por um caminho, assim, um exemplo muito duro, né? Vamos imaginar, eu já assassinei alguém. Então, não é só o ato da justiça material, de eu passar, ir para um presídio, conviver com outras, né, com outros assassinos. Isso é uma parte. E a parte interior, que fica em você? Muitas vezes o arrependimento, ele passou por isso, ele não quer que a gente passe. É isso que ele está fazendo o tempo todo na nossa vida. Tentando encurtar nossos caminhos com a experiência de vida dele. E muitas vezes, grande parte das vezes, a gente não quer ouvir. A gente fecha os ouvidos, igual a figura do macaquinho, né? Bota a mão assim, ó. A gente não quer ouvir o que o nosso mentor quer dizer. Mas vamos lembrar com muito carinho desses irmãos que dedicam suas vidas a nos orientar, a nos proteger, a nos cuidar, como a gente vê com muita propriedade, né, não só nesses capítulos finais, mas durante todo, né, de todo o livro, como tudo isso foi muito planejado, tudo isso foi muito cuidado, tudo isso foi muito feito com muito carinho, né? É, se a gente for pegar, né, voltando lá, né, por Nestor, né, por Rafael, né, por todo o grupo, né, de mentores que traz o livro, você vê que a vida de todos que estão ali entrelaçadas são muito cuidadas. Acho que a grande mensagem de hoje é essa, a gente ter certeza que a gente é muito cuidado, a gente é muito amado. Não importa se eu esteja me sentindo o mais solitário no mundo. Vamos invocar esse irmão que está do nosso lado para que a gente possa sentir a presença dele, porque ele sente a nossa presença constantemente. Amém? Então tá bom. Muito obrigado, né, por todas as perguntas, pelas interações, pelas ajudas que acontecem, né? Se não fosse essas perguntas, talvez eu poderia não ter abrangido tudo que foi dito. Então, sempre fui muito grato a vocês por isso, pela companhia de toda sexta-feira, né? Estar aqui não só comigo, mas com o Adriano, com o Roseli, com o Giane, a gente trocando essas informações sempre juntos. É muito bom saber que chega sexta-feira de noite e a gente vai reencontrar todo mundo, principalmente os queridos que estão longe, né? Mariana, né? Noema, Cláudia e vários outros, né? Que estão aqui e a gente não vê constantemente. Então, nosso muito obrigado e peço a todos que possam fechar os seus olhos agora. E aí, aproveitando as palavras da codificação, nós vamos invoquem agora o mentor de vocês, esse grupo que está aí com vocês, que encham. Eu rezo a Deus que eles possam e que cada um de nós possamos sentir esse imenso amor deles para que a gente nesse momento possa fazer um enlace entre o plano material e o plano espiritual, né? Agraciados pela lua que nos brinda essa noite, nessa fase crescente, e que também cresça nosso nível de consciência, nosso risco de responsabilidade, que cresça a nossa percepção de captar as informações, esse amor
transmitido em forma de ações no nosso dia a dia, que em desdobramento possamos, né, nesta noite, né, possamos abraçá-los e olhar no fundo dos olhos deles e agradecer. Obrigado por continuar acreditando em mim. Obrigado por nunca desistir de mim, assim como o nosso Pai não desiste de nós. Eu rogo a nossa Mãe Maria, símbolo da misericórdia divina nesse planeta, que enche e transborde nossos corações de amor de todos os filhos de Deus, habitantes desse orbe. Que assim seja.